Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou a Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast Da Nossa Mesa. Cá estamos nós de novo. Continuamos um dia gélido em Floripa. Muito gelado. Muito gelado. Então, por isso, cobertorzinho, toquinha. Voz anasalada, fungados no seu ouvido. Acontece, você deve estar num dia lindo, sol. De primaveril. Ai, quero. Mas nós estamos aqui congelados agora. E porque amamos vocês, cá estamos. Vamos lá. Hoje a gente quer conversar sobre... Você viu o título, mas então são coisas que não te contaram. Então, nós duas viemos para a vida missionária e foi muito interessante a nossa experiência de redescobrir e redefinir o que significava missões. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Pausa primeiro. Nós somos missionárias. Olá, se você chegou Paz nesse do vídeo... Senhor, as irmãs missionárias da nada, igreja. cá estamos. Nós somos missionárias na F-Hop, que é uma igreja que tem uma sala de oração, uma base missionária em Florianópolis. A Ana está aqui há quase 9 anos, eu estou aqui há 5 anos. E nós estamos nessa jornada e, no meio disso, várias coisas novas surgiram sobre a ideia que a gente tinha de missões ou a ideia padrão a respeito de missões e como a gente enxerga e vive isso hoje. Sim. E a gente queria falar isso com você. Nossa experiência é um pouquinho similar, em que o contato que nós tivemos com missões começou com Jocum. Então, viagens missionárias, coisas a curto prazo. King's Kids, quem é de King's Kids? Coisa a curto prazo, coisa muito... uns tipos de trabalhos mais específicos. Então, quando eu fui apresentada para o mundo de missões... Putz, eu tenho que contar a minha história toda? Eu posso trazer, vai. Eu sou neta de missionários, filha de missionários, sobrinha de missionários, prima de missionários. E eu já sou missionária. Então, mas o tipo de missões que eu vi minha família fazer era ação social ou plantação de igreja. Então, era muito nichado, era muito específico. Então, meus avós, por parte paterna, eles foram missionários no meio dos índios Kaiowá, numa reserva indígena, sabe assim, perto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nossa. Tipo, foi lá... Você não sabia disso? Não, indígena não. Foi lá que eles se conheceram. Meu pai nasceu na tribo. Tipo, ele nasceu no hospital da reserva. Sabe uns negócios assim, tipo, bem específico de ação social mesmo. De, tipo, ir onde o pobre está, o órfão, a viúva. Então, tinha muito a ver com o marginalizado. Era bem uma visão de missões voltada para a justiça social. E o outro lado da família era mais plantação de igreja. Então, abrir novas igrejas, ensinar sobre teologia, capacitar pessoas. Então, era tipo muito fundar igrejas. E esse era o meu paradigma de missões. Então, ou eu alimento o pobre ou eu vou abrir uma igreja. Então, eu não acreditava eu não sabia que existiam mais formas de fazer. Eu não tenho nenhum histórico de missionários na minha família, que eu saiba. Mas eu conheci a Jocum no momento em que a igreja que eu estava sofreu alguns causos, assim. E daí eu conheci a Jocum por escolas noturnas, que foi, assim, meio que um período que me salvou ali no inicinho da adolescência, bebinha, assim. Mas que era esse estilo, era de ações sociais, era de casa de acolhimento, com pouca relação com a igreja, diretamente com a igreja, e que a meta, assim, o futuro, era sempre ser enviado para algum lugar mais remoto, para a África, para a Índia, povos não alcançados, ou tribos, ou ribeirinhos. Então, o próximo passo, com certeza, seria alguma dessas coisas. E quando eu, de fato, fiquei aqui, foi uma descoberta de um novo estilo, um mundo diferente. Por quê? O que nós vivemos aqui? Desculpa. E é bem interessante. A gente aqui vive
E não é o único formato, então, e não é o melhor formato. Então, é isso que a gente está trazendo. Saúde, Gabi. Gabi tá espirrandinho. Eu estou com muita rinite neste dia de frio. Tá gelado, gente. Tá, tipo, muito gelado. Então, não é o único formato, não é o melhor, mas é o que a gente tem vivido e o que a gente quer trazer para vocês que pode ser interessante, para abrir o escopo. Então, para mim, quando eu senti do Senhor, eu tive o convite de vir para cá, o que me chocou foi o fato que era um lugar... Era missões urbanas, número 1. Porque eu sempre achei que, tipo, se fosse para ser missionário, tinha que ser aonde? No Congo. Entendeu? Tinha que ser no meio das crianças, tinha que ser com um orfanato. Sim. Eu cogitei fazer enfermagem para eu poder trabalhar. Quem nunca? Sabe assim? Então era tipo, uau, entregarei minha vida. Então tinha que ser de uma forma extrema. Tinha que ser, tipo, mano, nos leprosários na Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Eu tinha que ir para uns lugares, assim, hardcore, senão na missões. E o que me chocou quando o Senhor começou a falar comigo de missões foi que o tipo de habilidades que Ele quis usar e Ele achou importantes que eu tivesse para viver missões não era ser da área da saúde, não era saber fazer trabalho infantil, não era saber fazer projeto social, mas tinha a ver com ensino, tinha a ver com idiomas, tinha a ver com capacitação de pessoas. Então, reconciliar isso para mim foi muito confuso, porque eu me achava totalmente desqualificada para missões. Por muito que eu vim de uma família que vivia missões, eu não vivia a vida deles. Eu tinha tomado outras decisões de vida, eu tinha feito outras construções. Então, de repente, me deparar com o meu conjunto de habilidades que eram totalmente urbanos, totalmente business, totalmente, tipo, voltados para um nicho que para mim não fazia sentido, não casava com missões. E eu vi o Senhor falando, não, mas são essas habilidades que eu preciso. Então eu quero te levar para viver missões urbanas e não missões urbanas apenas com pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de abuso, ou universidades, ou seja, projetos sociais e ação social. Mas eu quero te levar para um estilo de fazer missões que tem a ver com ensino, primariamente, que é formação. Mano, isso aí me deu um bug na minha mente, me deu assim, eu fiquei sem chão. E isso foi parte da minha grande luta com entrar nesse mundo de missões, porque eu não entendia. Tipo, que mundo de missões é esse? Pra mim foi muito confrontador aceitar. Tipo, quando eu resolvi ficar em Floripa e fazer parte de uma casa, de uma sala de oração, foi muito difícil peitar a ideia de chamar isso de missões. Sabendo do contexto que eu vim. Era como se eu fosse missionária Nutella. E os jocumeiros, a galera de outras agências mais nessa pegada que eu cresci, fossem os missionários de verdade, sabe? E é uma mentalidade, e não que não exista e não seja legítimo essa missão que a gente aprendeu antes, mas que não é encaixotada só dentro dela. Não então, é a única opção. Foi difícil pra mim peitar e dizer que eu sou missionária em Florianópolis. Em Florianópolis. E aí a gente olha, o tipo de trabalho que nós exercemos aqui no dia a dia é bem diferente. Então, não é uma apologia ao F-Hop em si. Amamos a nossa casa, amamos a nossa igreja, amamos aquilo que o Senhor está construindo aqui. Sim. Mas eu quero te trazer, nós queremos trazer essa visão de que o Senhor cumpre a missão dele de formas variadas. Então, vamos voltar pro Gênesis da coisa, que vocês sabem que a gente gosta disso. A gente volta lá. O que são missões? Então, missão é a missão de Deus. Ou seja, de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a missão de Deus. Deus escolheu
a redenção da humanidade. Para isso, ele envia o seu filho, e nós estamos, nesses últimos milênios, observando o desdobramento dessa missão de redenção. Ou seja, o homem pecou, teve a queda, mas Deus está voltando e trazendo para si todas as coisas. Ele está restaurando todas as coisas. E é isso que a gente está vivendo. Você consegue resumir isso bem melhor do que eu, porque ela é a moça da cosmovisão. Não, mas assim, é isso. Mas enfim, esse é o plano. Tipo, porque a gente sempre trata que a missão é algo muito específico e detalhado. Então, é salvar os povos, tananã, é evangelizar os universitários, é evangelizar as tribos. Mas a missão não é minha, não é de uma agência, não é de ninguém. A missão é o que Deus está fazendo na Terra. Exato. E o que Deus está fazendo na Terra, desde todo sempre, é trazendo, buscando redimir a humanidade para o projeto original que ela foi criada. Isso envolve tanto a natureza, quanto os relacionamentos, quanto as pessoas. E o ponto principal dessa restauração é salvação, que aqueles que o Senhor atrair e receberem o Senhor sejam salvos. Eu não quero pender para nenhuma linha teológica, mas é salvação e redenção do mundo como um todo, do cosmos. E essa é a missão de Deus. O que Deus está fazendo na Terra é trazendo as coisas para o projeto original. Então, nós temos a missão de Deus aqui em cima. E aí, tem toda tem ramificações de como essa missão é cumprida. E essa que é a questão. Eu achava, na minha inocência, que, tipo, era uma forma. Então, era alcançando as crianças, era trabalhando com pobreza, era trabalhando com dependentes químicos, era trabalhando com, tipo, coisas específicas que estavam atreladas à justiça social. Só que a missão de Deus é muito maior que isso. É muito mais ampla. Muito mais ampla. E entramos numa questão. Todos nós, igreja, todos aqueles que amamos a Ele, somos chamados a cumprir a missão de Deus. Então, em Lucas 12, quando fala do ide, ele não é apenas para alguns. O ide e pregar o evangelho a toda criatura está falando de aqueles que têm consciência, aqueles que são nova criatura, aqueles que foram redimidos pela graça, precisam levar essas boas notícias a toda criatura. Então, ouça que diz a toda criatura. Todas as esferas, todas as camadas. Não é um chamado missionário, Exatamente. o ID. É um chamado para o cristão. Tem alguém que fala que se você é um cristão, ou você é um missionário ou você é um impostor. Que é determinante que o cristão seja um missionário. Acho que é John Piper, não é? Eu não tô tentando puxar aqui quem é, mas não lembro. Mas que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, nós estamos e precisamos estar envolvidos com o que Deus está fazendo na Terra. Exatamente. E isso vai se ramificar em 1 milhão de coisas. Vai se desdobrar em justiça social, mas também vai se desdobrar no discipulado com a igreja, vai se desdobrar com a ciência, com a cultura, com tudo aquilo que Deus tem interesse de tocar. E o que é que Deus tem interesse de tocar? A humanidade. Tudo. E aí, o que eu acho interessante isso, assim, é uma opinião minha, é uma definição minha, beleza? Mas eu acredito, e pelo que eu tenho lido de missiologia e demais, é que o que eu entendo pelo que a palavra, a minha interpretação... Ai, eu tô muito enrolada, desculpa. Aqui estamos. E quando eu olho para missões, a perspectiva que eu tenho disso, e que eu tenho lido em algumas coisas, é que os dias do missionário como profissão, ou seja, a Gabi e eu, que a gente exerce hoje, está com os dias contados. Porque vai chegar um momento em que a gente acredita que as pressões sobre a terra vão avançar, vão aumentar, e que a igreja vai ser, de fato, sal e luz sobre a terra como nunca antes. Então, todo cristão vai falar do seu Deus, todo cristão vai ser luz, todo cristão vai ser esse agente de transformação. Então, não haverá necessidade de que existam missionários profissionais. Tipo,
Tipo, essa é a minha opinião. Eu tô trazendo essa definição minha, tudo bem? Mas eu acho muito interessante porque a ideia é que a igreja se transforme num farol. Que a igreja seja sal e luz. E não apenas alguns. Que o cristão seja missional em tudo que Exatamente. faça. Tipo, a gente vai precisar se envolver. E eu tava lendo isso. E eu estava lendo isso estes dias. Que a gente não pertence ao mundo, mas o não pertencer não quer dizer não se envolver. Porque o sal, se ele não faz a função dele, ele é inútil. Então, a gente vai precisar se envolver com as questões de vida, de humanidade, para poder salgar, para trazer redenção para essas áreas, para redimir o nosso relacionamento com a cultura, com o mundo, e não se apartar dele. Sim. Então, se hoje a gente, tipo, você que é advogado, médico, enfermeiro, cientista, professor universitário, enxergasse a sua função hoje como eu sou um missionário, ia mudar a forma. E ser um missionário fazendo essas coisas não é só ser ético, não é só evangelizar enquanto você faz isso, mas é trazer o padrão de reino para tudo que faz. Sim. É colaborar com essa missão maior de Deus de redimir todas as coisas. Seja trazendo salvação, literalmente pregando o evangelho, seja trazendo redenção da forma como a humanidade faz certas coisas. Então, isso é muito legal, porque amplia. Todos nós somos sal e luz. Sim. Todos nós precisamos tocar e trazer restauração e conservar a criação. Sim. Tipo, esse papel do sal de conservar as coisas. Sim. E conservar a criação em todas as áreas. E o interessante disso é que se todos nós somos agentes de conservação, como você está falando, então existem formas diversas de exercer isso. Então, sim, dentro dos das diferentes profissões, mas até quem é missionário de carreira tradicional também tem um desdobramento novo dentro dessas opções. Então, não necessariamente eu preciso abrir uma igreja para estar cumprindo missões. Eu posso trabalhar servindo uma igreja local que já existe, construindo toda a parte de streaming dessa igreja. E essa é uma forma de exercer missões. Eu posso cuidar de mídias sociais, eu posso cuidar de um marketing, e isso é uma forma de exercer missões, porque eu estou pegando a mensagem do ID, das boas novas, e viabilizando que ela chegue às pessoas. Então, essa consciência de que existem mais ramificações a missões do que a gente enxergava foi o que me chocou. Lembra no início que eu estava falando? Os atributos que Deus tinha mostrado para mim que era o que Ele queria usar dentro de missões? Então, cara, o Senhor falou que os meus idiomas eram a ferramenta que Ele queria usar para missões. E eu ficava assim, para traduzir a Bíblia? Sabe assim, vou virar para uma linguagem obscura? Então, beleza. E não, era tipo fazer tradução simultânea de pregações, de ensinos, de aulas. Meus 6 primeiros anos aqui, basicamente, isso era parte do meu trabalho diário. Era traduzir reunião, era traduzir discipulado, era traduzir... Tipo, isso fazia parte das minhas atribuições. E eu lembro que eu achava isso chocante. No primeiro ano foi muito baque. Eu não vim aqui pra ser uma tradutora. Isso é um absurdo. Eu faço missões. Onde estão as almas? E aí eu comecei a abrir meu escopo e minha visão de como isso estava alcançando vidas. Como isso estava levando a mensagem e a missão de Deus além de uma forma que eu não esperava. Então, isso transformou missões em algo de verdade, para mim, muito mais divertido, porque eu me vi podendo fazer coisas que eu gosto e que eu desfruto e que eu sou boa, que antes eu não achava que estava dentro das opções de missões. Então, hoje eu olho para a nossa forma de exercer missões e é um lugar de total dependência de Deus, é um lugar de total confiança e fé no que Ele está construindo, porque a gente não enxerga os frutos, porque muito do que a gente faz hoje como missões
um trabalho que nós não vemos os frutos hoje. Então, é um trabalho invisível. É um trabalho que a gente não sabe o que está sendo gerado. Só que eu sei que, mediante a fé, o Senhor está usando para seu bom prazer, para que a sua missão se cumpra. Então, eu me sinto missionária hoje trabalhando com marketing da F-Hop. Trabalhando com o ensino dentro do CT, do Centro de Treinamento, desenvolvendo escolas, desenvolvendo matérias, ensinando Bíblia. Eu estou sendo muito mais missionária do que eu talvez fosse com outras coisas para as quais eu não tenho aptidões. Faz sentido isso? Então, não é que isso é melhor do que as outras opções. Essa opção encaixa muito mais... melhor fazendo isso do que a gente fazendo outra coisa. A gente é boa falando com uma câmera, apresentando, a gente, eu não sei se você viu a One Thing, a Gabi e eu, nós estávamos responsáveis junto com o Gabs Henrique. Senhor, abençoe o Gabs Eubank. Não, Jesus, amém. Lembrei dele do nada, a melhor baterista desse Brasil. Aí, a gente tava com o Gabs Henrique, fazendo streaming e fazendo uma apresentação e fazendo entrevistas numa conferência. Mano, onde eu ia saber que isso estaria dentro do meu escopo de trabalho como missionária? E, mano, é uma das coisas que eu mais faço é interagir no YouTube. É interagir com o microfone. Com gravação. Nunca achei que isso faria parte da minha vida missionária. E eu, pior. Mas, até o que a gente faz no podcast. Sim. É um aspecto missional. Com sabe? certeza. Tudo que a gente tocar tem que ter essa veia, sair da caixinha, enxergar que o Senhor usa todas as coisas e enxergar que o plano é bem maior. Não é um objetivo pessoal. Missões não é o meu projeto pessoal de carreira. É o que o Senhor está fazendo na Terra. Porque não é você quem vai salvar o mundo. Porque não é você. Não é você quem salva o mundo. E isso é muito pesado. Porque muitos de nós entramos em missão com essa visão de justiça. Porque tem algo que está fora do lugar, então eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero proporcionar, usar meus dons e talentos para redimir isso. Só que a questão é, Deus se preocupa e ama muito mais essas situações e contextos nos quais você está inserido do que você. Então, quem salva e quem é o dono do rolê é o Senhor. Sim. Então, se eu entendo isso, eu consigo interagir melhor com as decisões que Ele toma. Então, se Ele decidir que não é para eu ir para o Congo cuidar de criança e abrir um orfanato, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele decide que o meu trabalho para ajudar no plano de redenção é falar com um público e trazer visão e teologia e conversas reais, bendito seja o nome do Senhor também. Quem sou eu para dizer que isso não é missão? Quem sou eu para dizer que isso não está alcançando com orações e trazendo redenção? Então isso é muito forte, isso é muito delicado. Um tipo de missões. Não, e de novo, não é melhor do que outras coisas. Se você me perguntar, eu amo trabalhar com morador de rua. Amo trabalhar com criança. Eu amo fazer tipos de atividades que fazem anos que eu não tenho mais oportunidade de ter. Porque o Senhor soprou em outra área. O que não quer dizer que eu digo não quando existem oportunidades. Então, aqui a gente está com alguns projetos sociais dentro da igreja que estão florescendo. Mano, a gente está servindo. Graças a Deus. Porque também é chamado de toda a igreja. Exatamente. Ser resposta para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Não é uma questão de um missionário para isso. É questão de da ser igreja. Crente. Um outro ponto sobre missões também, que talvez seja novidade para o contexto geral, assim, é sobre missionário que também tem outros negócios, outras coisas além outros projetos. Do cenário evangélico. Então, aqui na base a gente tem
sei lá, uns 50%, 60% da galera trabalha em tempo integral na F-Hop e tem outras coisas. Então, é professor de inglês, é professor de música, tem uma loja de não sei o quê, tem uma empresa de tradução, é psicólogo, é advogado. Então, coisas acontecendo paralelo, que é uma novidade. Porque isso envolve também que não são missionários pobres, que precisam lidar com a escassez de recursos. Ninguém é rico, mas também ninguém está passando perrengue. E com a mentalidade de pobreza a respeito da vida, assim. Fala um pouco sobre isso, sobre essa novidade, porque foi algo bem novo. Isso é algo bem interessante, porque o paradigma de missões tradicional brasileiro é um paradigma onde eu largo todas as coisas. Então, se eu fui advogado um dia, eu me esqueço disso para poder entrar em missões. E eu vou para onde? Eu vou para o vilarejo perdido no sertão e entrego todos os meus dias lá, fazendo um trabalho especificamente que não use algum conhecimento prévio que eu tenha tido. Então, de novo, não estamos falando contra o ir ao sertão e fazer um trabalho lá. Tudo bem, não é disso. Mas o que nós estamos falando que foi uma novidade para nós é que eu não tivesse que esquecer das atributos, conhecimento e experiências passadas para exercer missões. Então, o que o Senhor começou a fazer no nosso meio é trazer oportunidades de exercer junto a missões, ou às vezes até dentro de missões, as nossas carreiras anteriores, entre aspas. O conhecimento prévio que a gente já carregava. Então, isso mexeu muito com a gente. Sim. Porque, de repente, a galera começou a ganhar grana, a fazer freela. E não apenas fazer freela, mas quanto abrir empresa. E a abrir empresa juntos. E a ter projetos além do nosso trabalho principal dentro da F-Hop, que nos levavam a viver outros interesses também. E a exercer outras coisas. E nem só falando de dinheiro, mas até mesmo que nos abriam portas para a convivência com pessoas diferentes, em âmbitos diferentes, onde a gente começou a ser influência em lugares que a gente nunca imaginou exercer influência. Ser sal e luz. Quando eu digo influência, é sal e luz. Então, isso para nós meio que foi uma pedrinha de tropeço mesmo, de muita crise para todo mundo. Sim, porque, muita gente começou a ver isso como possibilidade diante da falta de parceiros. Sim. Então, para quem não sabe também, muitos de nós vivem por meio de parcerias. Então, pessoas que investem mensalmente, só que com o tempo, os anos vão passando e tende a diminuir essas oportunidades de parcerias. E muita gente impulsionada e pressionada pelo preciso conseguir me sustentar aqui. Eu acredito que isso é que eu tenho que estar fazendo. Eu creio que o Senhor me chamou para cá e que é para eu ficar. Começou a ver a profissão anterior ou nova como uma possibilidade para sustentar o chamado que sente que é do Senhor para agora. E com isso, novas possibilidades foram surgindo. Só que isso também causou essa tensão de: será que eu começar um emprego, eu estou dizendo que Deus não está me sustentando? Será que se eu voltar a fazer tal coisa é porque o Senhor parou de prover e agora eu vou ter que prover para mim mesma? Então foram vários debates assim um pouco teológicos e tensos a respeito disso, por causa de uma visão mais fechada sobre como Deus faz as coisas. Aí vamos entrar nisso? Tá bom. Haters online. Eu amo vocês. Tá bom? Mas a gente vai falar de dinheiro. E a gente vai falar sobre missões e dinheiro. Tudo bem? Então tá tudo bem se você discordar. Tá tudo bem se você discordar. Tá bom? E você não vira um hater porque se você discorda de mim. Tá bom? Ok. O que eu acho bem interessante é que a crise que todos nós tivemos foi exatamente essa que você falou. Eu tô entrando num lugar de falta de fé se eu começar a gerar renda.
E o que eu acho interessante é que essa visão é uma visão muito dualista da vida. Onde, se eu trabalho como advogada... Eu não sou advogada, mas nem... Se eu trabalho como advogada, ou se eu trabalho como tradutora, eu estou deixando de confiar em Deus e eu estou eu mesma pescando meu peixe. Eu estou gerando dinheiro. Só que, meu amor, quem é dono de todo ouro e toda prata? Quem é o que traz clientes para mim? Quem é o que gera oportunidade de trabalho? Quem é o dono do universo que abre e fecha portas? É o Senhor. Independente do que você faça. Independente. Então, seja através de parceiros, ou seja através de freelas, de jobs, de empresa, de salário. Até quem não está em missões. Quem paga o teu salário é o Senhor, não é a tua empresa. Quem abre a porta para uma promoção é o Senhor, não foi o teu trabalho. Foi o Senhor que te deu graça e favor. Então, ter essa noção de que tudo é sustentado por Ele, nos ajudou a viver de uma forma mais em paz com de qual pote vai vir o nosso sustento. Porque todo o sustento vem do Senhor. Mas aí o Senhor pode escolher em estações apenas o pote parceria, ou às vezes Ele vai escolher trazer o pote jobs ou empresa. E tudo bem. Então, para nós, começou a existir uma abertura de leque de possibilidades, onde tudo vem do Senhor, mas nós olhávamos como, ok, Senhor, onde eu coloco a minha visão? É em procurar mais parceiros ou em procurar mais clientes? E a gente vai para esse lugar de dependência dele. Continua na dependência. Ok, esse lugar de fé e espera nele e de ouvir dele. Eu tô soprando nos negócios, vai para os negócios. Eu tô soprando para parceria, vai para parceria. Ei, é os dois, vamos então com os dois. Eu sou uma pessoa, hoje, eu tenho uma empresa de tradução e interpretação e outras formas de comunicação e serviços, não é? De coisas que eu fui aprendendo dentro de missões, olha só. E eu tenho clientes. Só que assim, eu não... Ai, gente, é terrível. Eu não tenho um site, eu não tenho um Instagram, eu não tenho nada. Nem e-mail eu tenho oficial. Espero que quando sair esse vídeo... Isso já esteja no ar, glória a Deus, aleluia. Vai acontecer. Mas assim, todo cliente que eu tenho foi porque alguém me indicou. Foi o Senhor que abriu essa porta. Então, pra mim, eu acho que eu precisei esse período de não ter nada e de não conseguir clientes, porque era o Senhor que empurrava essas pessoas e jogava essas opções no meu colo. E me mostrou que era Ele abrindo essa porta, entendeu? Então, para mim, eu não tive dúvida alguma que foi o Senhor promovendo isso. Do mesmo jeito que eu também tenho parceiros ministeriais, parceiros financeiros. Então, pessoas que caminham comigo há anos e que decidem investir na minha vida e no que o Senhor está fazendo neste lugar financeiramente todo mês. E é muito legal porque eu tenho uma conversa super real com eles. Eles sabem que eu tenho jobs, mas eles continuam sendo meus parceiros. Porque eles estão investindo na missão de Deus e não na Ana. Eles não estão pagando meu aluguel. Eles estão investindo no que o Senhor está fazendo na minha vida e gerando na missão dele. Então isso muda a visão. Sim. E eu amo, porque o Senhor tem multiformes maneiras de expressar a graça e de cumprir o plano dele, sabe? Ele sabe onde focar e como usar. E cabe a gente se abrir para essas possibilidades. Eu acho que o meu desejo, assim, com esse vídeo é que você que é missionário se abra para a possibilidade do que o Senhor pode fazer. Então, talvez o Senhor tenha oportunidade de novos negócios, ou talvez Deus queira te dar mais linguagem e mentalidade para conseguir parceiros. E você que não é missionário
cenário de igreja, seu nicho não é a igreja, é que você se abra para ser um missionário, para ter uma vida missional independente do que você faça, para que a gente trabalhe junto por uma mesma coisa, que é o que o Senhor está fazendo de maneira geral. Então, tem muitas formas de contribuir, de servir a missão de Deus. E, com certeza, o que você faz hoje tem uma maneira de servir e não está encaixotado. Então, você pode, sim, participar dos projetos sociais da igreja no sábado, mas de segunda a sexta você continua sendo missionário. Segunda a sexta o Senhor ainda é teu patrão e no final do mês ou no início do mês, quem está pagando teu salário é o Senhor. Então, reconhecer a vida como um todo sendo do Senhor e para o Senhor e pelo Senhor e não só um pedaço dela. Eu acho que isso abre a nossa mente até para a forma como a gente olha missionários também, tipo, o que a gente espera enxergar eu já ouvi muito sobre tu ainda tá lá em missões, não sei o quê, quando é que você vai trabalhar? Querido, tudo bom? Conversemos. Eu não preciso te mostrar a minha agenda, mas quebrar com essa visão dualista, sabe? De que trabalhar para o Senhor não é um trabalho, é uma missão, é uma aventura. E trabalhar um trabalho sério, CLT, é o padrão certo. E ver como tudo é para o Senhor e pode ser para o Senhor. E, inclusive, para quem tá em missões raiz, que você precisa esquecer de quem você foi, tudo que você já construiu e todas as habilidades que você tinha. Então, que é uma coisa que a gente sempre conversa sobre a galera que chega aqui, parece que tem uma amnésia. Chega aqui e fica, tipo, perde a memória. Se foi um dia universitário, esqueceu. Se algum dia trabalhou e teve carreira, esqueceu. E todo o tipo de ferramentas que um dia tinha à sua disposição parece que são zeradas e você tem que começar e trabalhar do zero quando você é missionário. Tipo, não são mais válidas. Quando é uma mentira. O Senhor quer usar o nosso currículo. Tudo. Exatamente. Porque foi Ele que encaminhou cada um dos teus passos. Sim. Então, foi Ele que decidiu que você ia viver antes de entrar nesse lugar de missões. Portanto, toda a tua história é dele. Não apenas quando você é integral no ministério. E até talvez é você que vive naquela fome de esperando o dia que o Senhor te envie. O dia em que finalmente o Senhor vai me liberar para ir para fazer TED, para ir para o Fascinação, para ir para o intercâmbio não sei aonde, fazer missões não sei aonde. Esperando esse dia para começar o seu ministério. Sabe? Pergunta, talvez, será que o Senhor quer mesmo que você seja missionário em tempo integral? Será que o Senhor quer mesmo te enviar para fazer isso e de longo período? Ou será que o Senhor não quer te equipar para ser um bom trabalhador, ou um bom médico, ou um bom arquiteto, sabe? Perguntar, porque não é óbvio a resposta de que se é espiritual, com certeza o Senhor quer. Não é assim que funciona. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Espiritual. Então, ele pode usar de qualquer forma. Então, até pensar também se talvez a sua idealização de fazer a vontade de Deus que você está perseguindo, ou realmente a vontade de Deus que você está querendo executar. Porque a vontade de Deus é muito mais ampla do que o buraquinho do meio ali do alvo. O alvo inteiro é do Senhor. Tudo é dele, porque a missão é dele, porque a vida é dele, porque a humanidade é dele. Sim. Então é isso. É isso, pessoal. Amamos vocês. Suas opiniões, seus comentários. Isso, eu ia falar isso. Vamos continuar esse diálogo, porque a gente sabe que essa é um tema que sempre traz bastante dor. É real. Traz bastante dor por experiências passadas, por sonhos. Então, vamos conversar. A gente quer ouvir de você o que você concorda, o que você discorda, qual tem sido a sua experiência. Talvez alguma coisa que a gente tocou que você gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais. Coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer vídeos ao respeito. A gente pode, às vezes, até fazer uma live, né? Tipo, pra dialogar. Ou então indicar pessoas mais maduras que estão falando sobre isso, assim. Tipo, você não precisa acreditar nessas... Tem um site que eu gosto muito que chama Martureio, que é uma galera que trabalha com missiologia há décadas. Tipo, eles eram missionários no mundo muçulmano. Mano, pastor Marcos Amado, eu super respeito ele. Tipo,
Batista, maravilhoso, assim, sólido. Eu amo a construção de missões, o jeito que ele traz. Então, assim, sabe coisas assim? A gente pode trazer até mais ferramentas e recursos para você entrar na tua jornada de descobrimento. Você não tem que acreditar na Gabi e na Ana. Você pode estudar sobre isso. Então, é isso que a gente quer, um diálogo. Fechou? Então, tchau. Beijos. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.